E o Estado que nós herdamos da nossa colonização ibérica foi o Estado patrimonialista, os sesmarias, capitanias hereditárias. Empreender manufaturas no Brasil era proibido, os portos eram fechados, a própria liberdade e o direito de propriedade eram concessões reais, e isso se refletia na sociedade. Os escravizados não tiveram oportunidades minimamente iguais de inserção na sociedade através da educação e do trabalho. O Estado controlava também a liberdade das pessoas por meio da censura, por meio de normas sobre padrões comportamentais totalmente obsoletas. A nossa história importa, ainda que seja para modificá-la, para a gente se tornar autor do nosso destino. E o Brasil tem que se tornar cada vez mais autor do seu destino por meio da democracia, do empoderamento das pessoas, de mais liberdade e não menos liberdade. Liberdade igual, o que é e por que importa. Esse é o título do livro do professor titular de Direito da UERJ, Gustavo Binemboim, e é o assunto do nosso Livres Entrevista de hoje. Eu sou Mano Ferreira e estou acompanhado de Helena Landau e Isabela Patriota. Professor, antes de mais nada, muito obrigado por reservar um tempo para conversar com a gente mais uma vez aqui no Livres Entrevista. E eu queria começar fazendo uma pergunta, praticamente repete a pergunta do título. No século XX, a gente viu a polarização ideológica se dá em termos da liberdade, de um lado, com as democracias liberais capitalistas, e da igualdade, em termos ideais, do outro, com as experiências do socialismo real, que, como a gente sabe, acabaram indo por um caminho de ditaduras autoritárias e terríveis. E no título do seu novo livro, o senhor apresenta liberdade igual, o que pode gerar uma incompreensão para as pessoas. Então, a primeira pergunta, o que é que o senhor quer dizer com isso? Bom, Mano, o prazer é meu de estar com vocês no Livres mais uma vez. Liberdade igual é um conceito essencialmente paradoxal. Ele significa que nós todos somos igualmente livres para sermos diferentes. Então, a ideia é basicamente de que é muito pouco para a humanidade se contentar com dois extremos inconciliáveis, ter que escolher entre sermos livres, absolutamente individualistas, indiferentes ao outro, e acreditarmos nesse individualismo atomizado, né, como se cada homem fosse, cada mulher fôssemos uma ilha, e permitindo, portanto, que os sistemas políticos fossem organizados a partir dessa visão, né, individualista e que resultaria num desequilíbrio social evidente, na desconsideração de que viver é conviver e de que há deveres cívicos de cooperação e de solidariedade. E, por outro lado, né, no extremo oposto de se acreditar no igualitarismo idealizado e desconectado da realidade, que por onde passou nos regimes do socialismo real acabou se mostrando ineficiente como instrumento de promoção de igualdade e autoritário do ponto de vista da liberdade, fracassando também em assegurar democracia e liberdade para as pessoas. Então, o conceito de liberdade igual é um conceito que busca refletir nos sistemas políticos e jurídicos da humanidade a preocupação fundamental de que os seres humanos, para terem dignidade, precisam ser livres, livres também da escassez absoluta, livres da miséria, livres da extrema pobreza, precisam ter condições mínimas, materiais, psicológicas, sociais, de contribuírem para a construção da riqueza social, da riqueza material, da riqueza cultural, mas é fundamental que a gente não abra mão dessa porção de liberdade representada pelos direitos fundamentais associados ao valor liberdade, que é a condição sine qua non para que uma sociedade seja verdadeiramente democrática. Então, é basicamente um conceito compromissório, realmente. Né? Todos nós somos igualmente livres, apesar de sermos livres, inclusive, para sermos diferentes. Que as diferenças sociais entre pessoas com diferentes vocações, com diferentes visões do mundo e com diferentes escolhas no plano individual e no plano coletivo, têm que ser respeitadas pelo Estado, mas nenhuma pessoa pode ser aviltada a ponto de estar abaixo de uma linha mínima, de mínimo existencial, que envolve um mínimo de liberdade, mas também um mínimo, né, de proteção social, um mínimo
de riqueza material para que cada personalidade humana, que é um fim em si mesmo, possa se manifestar e se valorizar. Tirar essa frase para botar no site, né? A definição do que o Livros defende, né? A liberdade para ser o que quiser. Não, eu estava ouvindo você falar, tinha outras perguntas na cabeça, mas de cara vem essa discussão, que tem uma discussão prática evidente, que é, a gente vê do ponto de vista economista, é a discussão entre meritocracia, desigualdade e pobreza, né? Onde os liberais clássicos como nós estamos preocupados com desigualdade e os libertários enfatizam que desigualdade é um resultado das diferenças e habilidades humanas, como se o ponto de partida dessas pessoas não fizesse diferença, né? Então, essa discussão sobre liberdade igual é fundamental, não só como conceito de liberdade, mas como a prática da política pública de um governo verdadeiramente liberal, né? Lamentavelmente, a gente tem visto muito pouco disso, né? Não tem uma preocupação com a educação, claramente, por exemplo, né? A pandemia piora. Então, é muito bonito ouvir você falar, e a gente aqui no Livros é fã do seu livro. Mas eu queria ir direto assim, no livro, porque eu sei que do seu livro tem experiências pessoais e tem experiências da sua atuação como advogado na defesa da liberdade junto à corte, né, ao Supremo, né, das suas experiências. Queria que você falasse um pouquinho para a gente de como é a sua atuação assim na corte, do que você tem assim mais orgulho de ter defendido e ter visto, e um pouco dessa discussão do ativismo do bem versus o ativismo pessoal excessivo. Por exemplo, pode um juiz da Suprema Corte, um ministro, avançar com uma pauta que ele considera positiva do ponto de vista da liberdade, mas por que a gente critica quando ele avança com uma outra pauta que é mais processualista? Conversa um pouco com a gente sobre isso. Helena, primeiro, obrigado aí pelas considerações sobre o livro, né? São pontos de vista realmente muito próximos que a gente tem. Eu acho que a minha atividade como profissional do direito, eu tenho essa felicidade de refletir muito as minhas próprias convicções. Então, sobretudo na advocacia perante o Supremo Tribunal Federal, acho que tenho dado nos últimos 10, 15 anos uma contribuição em causas ligadas à liberdade. Das que estão no livro, a última, que não estava julgada ainda quando o livro foi publicado, que foi julgada agora como primeira grande causa que o Supremo resolveu no mês de fevereiro agora de 2021, foi o caso do direito ao esquecimento, que me parecia ser um instituto com um potencial muito restritivo sobre a liberdade de expressão e o direito à informação das pessoas. Então, os casos retratados no livro, né, eu tenho muito orgulho do caso sobre direito eleitoral, da liberação que conseguimos no Supremo do humor nas eleições, da crítica jornalística. A lei eleitoral tinha uma posição muito restritiva de proibir nos 90 dias anteriores às eleições qualquer crítica política favorável ou contrária a candidato, partido ou coligação. E também atividades de sátira política e de humor com políticos, o que era um cuidado não só excessivo, mas muito asfixiante para jornalistas e humoristas e a imprensa de modo geral durante as eleições, que é o momento, né, do altar da democracia em que todos temos que estar atuantes e atentos, e parte da crítica política é feita por jornalistas, outra parte por humoristas, isso faz parte de qualquer democracia. Outro caso que eu me orgulho muito é das biografias não autorizadas, que eu fui advogado também, e o Supremo se ouve muito bem, liberando da autorização prévia do biografado a publicação de um livro sobre a sua vida. Né? Você imagina vultos históricos, políticos. Já houve até no Brasil a tentativa de proibição do livro sobre a vida do ídolo do presidente da República, né? Que é o coronel Brilhante Ustra. Se tentou proibir, dizendo não tem autorização da família. Né? Ele perdeu no STJ, e depois o Supremo resolveu a questão, mas isso seria um absurdo, né? E isso foi resolvido também. O caso mais recente do direito ao esquecimento, que eu acho que é um artefato muito perigoso para o direito à informação. Se cada pessoa puder dizer, não fala de mim, não fala de mim, não fala de mim, no final das contas, ninguém fala sobre ninguém nem nada, e os incentivos individuais seriam muito elevados e os incentivos coletivos para preservar o direito à informação reduzidos. Então, o Supremo
foi uma boa decisão, não reconhecendo, a meu ver, esse direito. Não que eu acho que todo mundo pode falar sobre qualquer dado da vida privada. Privacidade e intimidade são valores muito importantes da democracia, mas a informação licitamente obtida ou voluntariamente revelada, essa não pode ser controlada pelo Estado. E o caso do Porta dos Fundos, né, que teve até um terrível atentado à bomba lá na sede do Porta dos Fundos, eu fui advogado no Netflix, que a gente conseguiu liberar um especial de Natal, que no fundo era uma crítica política, social, ao cristianismo, às religiões monoteístas que tratam de forma pouco abonadora, né, os homossexuais, e acho que isso se refletia naquela crítica, uma crítica ácida. Eu entendo o sentimento religioso de quem não gostou, totalmente livre, inclusive para não ver ou para falar do esquete do Porta dos Fundos, né, primeira tentação de Cristo, mas acho que o Estado, de novo, numa plataforma como streaming, com classificação indicativa de 18 anos, em que só entra quem é assinante e há controle parental, não há como o Estado dizer, não, isso não pode ser exibido no streaming, e o Supremo, por unanimidade, liberou isso. Mas há uma causa que eu trabalhei como advogado público, eu também completei 25 anos de Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, e que é uma causa que eu não escrevi no livro, mas que talvez devesse ter escrito, que foi a defesa da primeira lei de ações afirmativas do Estado do Rio de Janeiro. Eu, quando fui estudar nos Estados Unidos, eu não tinha a percepção e a visão que eu tenho hoje. Foi a visão de fora do Brasil que me permitiu entender melhor o Brasil, exatamente nesse ponto que você falou, Helena, das desigualdades nos pontos de partida. E logo no início do ano, coloquei o laptop no colo, ainda era verão, e eu me queimei, e tive que ir ao médico. Chegando no médico da universidade, onde estudei, na Universidade de Yale, era um médico, um homem negro. E eu me dei conta ali, que eu tinha na época 27 anos, por aí, que eu nunca tinha tido um médico negro no Brasil. E eu perguntei a ele, ele me contou uma história de vida realmente extraordinária, e se não fossem as ações afirmativas norte-americanas, ele não tinha chegado onde chegou, e eu não teria tido essa experiência extraordinária que foi, por exemplo, sentar em bancos escolares com pessoas negras, com pessoas que tinham uma visão de mundo diferente, ter essa vivência rica da diversidade, aprender com pessoas que tinham um background diferente do meu. E ao voltar ao Brasil, a minha expertise foi reclamada por defender essa lei que, ao final, saiu-se vitoriosa, teve a constitucionalidade declarada, tanto no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, como depois pelo Supremo Tribunal Federal. E por mais que esse modelo seja uma iniciativa de política pública ainda insuficiente, incompleto, que em algum momento a ruptura, né, do mito da democracia racial, a ruptura do mito de que a igualdade é algo que cai do céu, que não é, e que essa correção dos pontos de partida para que as pessoas tenham algo mais próximo de uma igualdade de oportunidades era importante também do ponto de vista jurídico, e que essa era, vamos dizer assim, uma pequena contribuição que o direito deveria dar à promoção da causa da igualdade, com o acesso das pessoas ao ensino superior e tudo que isso envolve em termos de transformação simbólica de hierarquias muito rígidas ainda presentes na sociedade brasileira, e que possam construir novas lideranças, né, role models, modelos para as novas gerações que superem desigualdades históricas e visões discriminatórias e preconceituosas que no Brasil às vezes são invisíveis, mas muitas vezes são visíveis e claras, e que impedem as pessoas de desfrutarem de algo sequer próximo do que seria uma liberdade igual entre todos. Professor, já que o senhor tocou nessa questão que diz respeito à superação de uma barreira histórica da desigualdade no Brasil, eu queria pedir para o senhor aprofundar um pouco sua visão sobre o processo histórico brasileiro e a relação do Estado com a liberdade nesse processo, porque no livro o senhor aborda isso de uma forma, eu acho, muito, muito didática, muito vívida, e o senhor chega inclusive a dizer que no Brasil a liberdade e a propriedade privada são tratados como concessões estatais e não direitos individuais, em função desse processo histórico. O que é que isso quer dizer? Que o Estado brasileiro antecedeu a sociedade brasileira na sua formação, pelo menos não como amontoado de pessoas que ali estavam para maximizar o seu proveito individual, né, como
como um conjunto de cidadãos autônomos capazes de pensar coletivamente o seu destino. E o Estado que nós herdamos da nossa colonização ibérica foi o Estado patrimonialista, o Estado a partir de concessões sesmarias, capitanias hereditárias, concessões de direito de uso, e a própria liberdade de iniciativa era proibida, empreender manufaturas no Brasil era proibido, os portos eram fechados, ter escolas, universidades, tudo isso era proibido no Brasil, e a iniciativa privada não era propriamente algo valorizado. Ao contrário, a própria liberdade e o direito de propriedade eram concessões reais, e isso se refletia na sociedade. Claro que uma sociedade que tem histórico de escravidão negra e que foi o último país do mundo a abolir a escravidão, os escravizados não tiveram oportunidades minimamente iguais de inserção na sociedade através da educação e do trabalho, e que a sociedade acreditou, pelo menos durante boa parte do século XX, que o controle estatal dos meios de produção, por meio do Estado, das concessões, das regulações estatais, depois das empresas estatais, seria o grande agente promotor da riqueza e do desenvolvimento. E o Estado controlava também a liberdade das pessoas, por meio da censura, por meio de normas sobre padrões comportamentais totalmente obsoletas. Claro, o Brasil tem esse histórico que é um legado que nós não podemos e não devemos negar. A gente aprende fazendo terapia, quem é adepto, como eu sou, a gente aprende a reconhecer quem nós somos a partir da pessoa que foi educada por pessoas mais velhas, pelo que nos antecedeu. A nossa história importa, ainda que seja para modificá-la, para a gente se tornar autor do nosso destino. E o Brasil tem que se tornar cada vez mais autor do seu destino por meio da democracia, do empoderamento das pessoas, de mais liberdade e não menos liberdade. Acho que esse é um pouco o chamado do livro, é uma tentativa sem juridiquês de falar com o grande público e de exortar as pessoas a exercerem a sua cidadania procedimentalmente ativa, não só dando a sua opinião, mas se manifestando, elegendo pessoas que reflitam esse pensamento de uma liberdade igual, socialmente responsável, ambientalmente responsável, mas que valorize fundamentalmente oportunidades iguais das pessoas serem livres, ainda que de formas diferentes. Professor, pegando num ponto do seu livro também, eu queria fazer uma pergunta sobre liberdade nesses tempos de Covid. Eu queria saber se, na sua perspectiva, nós estamos vivenciando uma escalada autoritária ou se é permitido pelo contexto, mas que nós estamos tendo várias limitações nas nossas liberdades vindas por decretos municipais ou estaduais, tá? E principalmente essas de toque, de recolher, por exemplo. Eu queria saber a sua percepção sobre isso. Se existe uma escalada autoritária, no atacado é do governo federal. O presidente Bolsonaro é uma sucessão de decretos que desconsideram as liberdades individuais, a liberdade de cátedra dos professores e pesquisadores, a liberdade da ciência, de produzir conhecimento sem viés ideológico ou religioso, enfim. É um festival de decretos que podem, sim, a meu ver, ser caracterizados como escalada autoritária. Eu acho que estados e municípios, Isabela, se cometeram excessos, e eu os reconheço, cometeram não no atacado, mas no varejo. Pontualmente, eu acho que há excessos, acho que há muita desinformação, em algum grau desconhecimento de causa, mas, falando sinceramente, em relação a medidas de isolamento, distanciamento social, uso de máscaras, o governo federal veio a reboque da pressão social que encontrou eco mais nos governos estaduais e nas prefeituras do que a partir de si próprio, por uma postura autônoma. Até o uso de máscara acabou virando lei federal, mas foi uma coisa brigada. Agora o presidente da República parece ter se convertido à vacinação obrigatória como uma política de imunização que tem décadas no Brasil de sucesso. Eu não diria que a escalada autoritária se revela em decretos pontuais de governadores ou prefeitos. Acho que há excessos pontuais que a justiça tem corrigido, mas acho que a escalada autoritária parte mais da presidência da República, do governo federal. Agora, em relação a um ponto que a Helena tocou, que eu não tive oportunidade, só para concluir meu pensamento, eu acho, Helena, que você realmente destacou
uma certa ambiguidade do Supremo Tribunal Federal. O saldo do Supremo em termos de direitos fundamentais nesses 32 anos de vigência da Constituição é muito positivo. Sobretudo em relação a liberdades existenciais, liberdades de orientação sexual e de gênero, liberdade de expressão, de imprensa, liberdades de pessoas transgêneros. Eu acho conceitos de nova família. Conceitos de nova família. O Supremo tem uma herança jurisprudencial liberal e progressista. Isso. Agora, a ambiguidade se dá quando o Supremo, a partir dessa legitimidade que ele alcançou, por conta desse histórico liberal e progressista no plano dos direitos fundamentais, começa a desbordar disso para decisões voluntaristas que muitas vezes nos assustam pela facilidade e ligeireza como elas são adotadas e acabaram sendo aprovadas pelo plenário. Quer dizer, ninguém em sã consciência, nenhum cidadão responsável pode achar pouco e achar algo natural o discurso vociferante, alucinado, a linguagem chula daquele deputado federal, mas cujo nome eu não vou repetir, mas as circunstâncias da prisão, sobretudo a questão da caracterização do estado de flagrância, o uso muito livre da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei que ou deveria ter sido sepultada ou substituída por uma lei democrática, ou pelo menos filtrada pelo Supremo, esse uso em autodefesa no inquérito, cuja legitimidade constitucional me parece altamente questionável, deve pelo menos acender para todos nós uma luz amarela de atenção de que também o Supremo deve estar submetido a limites constitucionais e democráticos na sua atuação, porque o Supremo não é uma instância de representação popular, não pode ser visto idealizado como uma espécie de vanguarda iluminista. O Supremo é formado por homens e mulheres humanos que têm suas limitações, seus defeitos, e não pode decidir por meras preferências. O lugar das preferências político-ideológicas, né, é o legislativo. O executivo deveria ser o lugar da elaboração de políticas públicas eficientes e o Supremo deveria ser o lugar da guarda da Constituição, com parâmetros decisórios mais claros, mais transparentes e, a meu ver, mais republicanos. Então, essa ambiguidade merece a atenção, a crítica de toda a cidadania, porque é uma instância que também pode abusar do seu poder. Entrando nessa seara, no ano passado a gente teve um ministro do Supremo que afirmou que cabia ao STF, ao Judiciário, o dever de atuar como uma espécie de editor da sociedade, o que é uma afirmação que contraria esse histórico em defesa da liberdade de expressão que há no Supremo. E com isso eu queria já fazer uma ponte para duas perguntas. A primeira é, no caso desse deputado federal, que é melhor a gente continuar sem mencionar o nome, ele foi agora levado para prisão domiciliar, mas permanece proibido de utilizar redes sociais, algo que também se aplica a outros extremistas. Uma pergunta, isso seria uma espécie de reinauguração da censura prévia contra extremistas? E a segunda pergunta, no livro o senhor diz que a justiça, em muitos sentidos, parece ter se convertido na legítima sucessora da mal-sinada censura federal, em função de diversas decisões contra a liberdade de expressão, não necessariamente no STF, mas na justiça como um todo. E aí a pergunta seria, qual o caminho para ampliar a defesa da liberdade de expressão no judiciário brasileiro? Primeiro, um disclaimer. Ninguém, também em sã consciência, sendo um cidadão responsável, pode desconsiderar acusações contrárias a pessoas que, de fato, perseguiram ou ameaçaram de morte ministros do Supremo ou seus familiares. Isso é um atentado contra as instituições e um atentado grave contra a vida e a liberdade das pessoas. Então, esses são casos realmente de polícia, né, e de persecução penal e, eventualmente, de prisão dessas pessoas que participem, eventualmente, desse tipo de trama ou desse tipo de estratégia intimidatória. Dito isso, de maneira muito clara, né, e, portanto, se houve isso, se ainda há, é condenável e deve ser reprimido com o rigor da lei penal.
Mas, dito isso, não me parece que seja algo consentâneo com a sistemática constitucional da liberdade de expressão, de informação, valendo-se de instrumentos de constrição penal, né, análogos à prisão preventiva, né, como a prisão domiciliar e outras restrições de direitos, que alguém possa previamente ser impedido de falar. O banimento das redes sociais, como se o sujeito tivesse o quarto microfone eternamente da pessoa e ele nunca mais vai falar nada. Se ele é um cidadão, imagina sendo parlamentar, que pelo sistema constitucional tem uma imunidade por opiniões, palavras e votos. Então, há uma certa desproporção nesses meios utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes, e acho que não há por que não dizê-lo de maneira clara, porque me parece que cabe a ele, cabe ao plenário refletirem sobre os precedentes que estão abrindo. Né? Quando há questões de crítica ao Supremo, mais ou menos contundentes, o Supremo deveria ser o primeiro a dar o exemplo, dizer, olha, as críticas são injustas, improcedentes, o limite é esse, né, de propagação de discursos de ódio, de ataques à democracia, ou de eventualmente ameaças, inclusive à vida e à integridade física das pessoas, isso é questão de polícia, mas o Supremo não pode simplesmente abrir uma exceção à Constituição no que se refere à liberdade de expressão e banir definitivamente um parlamentar da cena política, do direito de falar. Né? Ninguém sabe o que ele vai dizer. Então se trata, a meu ver, sim, de uma censura prévia, que é uma espécie de degredo institucional ao qual o Supremo, sem julgar a denúncia, ainda não apreciou a denúncia contra ele, que foi oferecida em tempo recorde pela Procuradoria-Geral da República, já condenou o sujeito antecipadamente ao silêncio, sendo ele um cidadão comum, isso já seria grave, sendo um parlamentar, é algo que merece uma reflexão de todos nós. Nessa discussão, porque, de novo, vem o ativismo na minha cabeça e essa divisão de brasileiros, né? E me vem à cabeça o acesso à justiça, né? Porque o Supremo decide provocado por ações individuais. Né? Você tem um habeas corpus que, no caso, tirou o Fórum de Competência de Curitiba com 5 anos de atraso, quando preliminar devia ser preliminar. Né? A gente aprende na escola de direito que são preliminares, discussão de foro, competência, etc. E 5 anos depois a gente está discutindo uma matéria de preliminares. Né? Isso confunde a cabeça das pessoas. Da mesma maneira, a segunda instância, que só afeta o andar de cima, quando você tem milhares e milhares de pessoas condenadas sem sequer a primeira condenação, né? Esquecidas ali. E agora me veio à cabeça também um ocorrido lamentável neste fim de semana, que era uma pessoa ameaçando de morte o ex-presidente Lula. Num vídeo bastante realística, esse cidadão não foi nem preso em flagrante, nem em hora nenhuma, entendeu? Por que quando você tem um vídeo de um deputado federal que faz esse tipo de estímulo de agressão à corte, você tem uma atuação, e quando você tem uma ameaça real de um cidadão contra um ex-presidente, que no caso é um cidadão, Lula, não há uma prisão em flagrante. Como é que a gente explica para a sociedade esse tipo de atuação? É difícil, porque o que ressai desse tipo de episódio é que se a agressão, se a ofensa fosse assacada contra um outro deputado, um senador ou uma outra autoridade judiciária, o desfecho não teria sido esse. Não teria havido prisão em flagrante, ele não teria permanecido quase um mês preso e não teria depois sido submetido à prisão domiciliar com tantas restrições à sua esfera de liberdade. Eu acho, Helena, que aqui é um ponto delicado em que a distribuição da justiça, a entrega da jurisdição, inclusive do Supremo, entra em choque com a nossa tradição patrimonialista de tratar com mais benevolência, com mais condescendência as autoridades ou os donos do poder e com menor deferência aos menos favorecidos. Eu até admito, né, que seja a escolha do Supremo, e falo em escolha porque me parece que há uma certa margem de liberdade decisória para o Tribunal Constitucional definir qual é o patamar de liberdade de expressão que se admite numa determinada nação. De acordo com
a sua Constituição, de acordo com as tradições e necessidades do país. Admito que o Supremo possa estabelecer que os discursos de ódio não sejam tolerados no modelo mais próximo do modelo europeu continental e mais afastado do modelo muito liberal, quase libertário, de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Agora, a questão básica é, uma vez estabelecido esse parâmetro, esse critério, esse standard, ele tem que ser aplicado igualmente a todos. E se essas exceções vão se aplicar aos parlamentares, não pode ser apenas a um parlamentar favorável ao governo. Se for também um parlamentar de oposição, ou alguém que não é de oposição nem do governo, que é um parlamentar independente, esse parâmetro do Supremo teria que ser igualmente aplicado. Então, o critério da imparcialidade do judiciário, e aí acho que isso também se aplica às decisões sobre Lava Jato, deveria passar pelo filtro da igualdade. Independentemente da corrupção ser de direita ou de esquerda, a corrupção é sempre um atraso civilizatório e tem que ser combatida. Da mesma forma que não há censura boa por ser de direita ou de esquerda, a censura é sempre um ato de burrice, corrupção é sempre um ato condenável, histórico, provenha ela de partidos de direita ou de esquerda. Não há corrupção do bem que promova a igualdade, nem corrupção do mal que seja promovida pela direita. Ninguém tem o monopólio da virtude e ninguém tem o direito a praticar atos de corrupção e um discurso que as absolva simplesmente porque eram militantes dessa ou daquela vertente política ideológica. Então, o Supremo deveria, a meu ver, ao lidar com essas circunstâncias, dar um bom exemplo de aplicar com igualdade todos esses parâmetros aplicáveis, seja no plano penal, seja no plano da jurisdição das liberdades públicas. Muito obrigado, professor Isa, Helena. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Isa, também. Gente, muito obrigado. Foi um prazer, uma honra participar. Parabéns pelo trabalho de vocês no Livres. Acredito muito nessas iniciativas da sociedade civil. Helena é minha amiga há muitos anos, mas independentemente da nossa amizade, eu queria parabenizar vocês pela militância. Eu acredito nisso, que esse tipo de demora, mas esse tipo de iniciativa, porque eu acredito que as ideias realmente podem chegar ao poder e podem mudar o mundo. E a gente não pode achar que o Brasil vai ser diferente. Um dia a gente chega lá. Tomara! Essa foi a nossa entrevista de hoje com o professor titular de Direito da UERJ, Gustavo Binemboim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, porque a gente sempre traz conteúdo novo para você. Obrigado e até a próxima.